Vamos falar sobre a Umbanda. Sem dúvida, uma das religiões mais brasileiras que existem, mas também, vamos combinar, uma das mais incompreendidas. Muitas vezes as pessoas olham e pensam que é só uma mistura de várias crenças, mas, na verdade, a realidade é muito, muito mais profunda. E para a gente entender a essência dela, a gente precisa ir direto ao coração, a frase que deu início a tudo. Essa frase, aqui está a chave de tudo. Ela foi anunciada lá em 1908 por uma entidade espiritual, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ela já define o propósito da religião desde o primeiro suspiro. Percebe? A caridade não é só uma parte da Umbanda, é a razão de ser dela. Ok, vamos mergulhar nisso. A palavra-chave aqui é síntese. Pensa assim, numa mistura, tipo uma salada de frutas, cada ingrediente continua sendo ele mesmo, certo? Agora, numa síntese, é como fazer um bolo. Os ingredientes se fundem e criam algo totalmente novo. A Umbanda fez exatamente isso. Pegou 4 grandes correntes espirituais e forjou uma identidade única. Vamos ver que pilares são esses. Então, são essas as raízes, tanto históricas quanto culturais, que se juntaram para dar vida a uma nova fé. E o primeiro pilar, bom, esse vem de África. O primeiro pilar vem direto das tradições espirituais africanas, e com elas veio todo o universo dos orixás. Agora, um ponto super importante. Eles não são deuses num sentido politeísta, sabes? São, na verdade, emanações do Deus único. Pensa neles como as próprias forças da natureza em ação, o vento, o mar, a justiça. São eles que mantêm o mundo em equilíbrio. O segundo pilar vem dos povos originários do Brasil. E o que ele traz? Aquela conexão profunda com a terra, com as florestas, com os rios e, claro, todo o conhecimento ancestral sobre o poder de cura das ervas. Isso se tornou uma parte fundamental da prática da Umbanda. O terceiro pilar é o cristianismo, principalmente a ética que veio do catolicismo. Valores como o amor ao próximo, perdão e, como a gente já viu, a caridade, se tornaram a base de tudo. E, curiosamente, esse processo foi acelerado por uma necessidade histórica, o sincretismo religioso da época colonial, que era uma forma de preservar as crenças originais por baixo de uma capa católica. E, por fim, o quarto e último pilar, o espiritismo kardecista. O mais interessante aqui é que o espiritismo não trouxe uma nova crença, mas sim um método. Ele ofereceu uma estrutura, um jeito organizado de se comunicar com os espíritos, algo que já acontecia, mas de uma forma muito mais solta. Olha, essa união não foi por acaso. Foi uma verdadeira convergência histórica. Durante séculos, essas crenças foram se entrelaçando no caldeirão cultural do Brasil. Mas foi num dia específico, 15 de novembro de 1908, que tudo se cristalizou. Através de um jovem médium chamado Zélio de Moraes, a entidade O Caboclo das Sete Encruzilhadas anunciou as regras de um novo culto. Ali nascia a Umbanda. E essa foi a missão declarada desde o primeiro dia. Uma religião de portas abertas, totalmente inclusiva, onde todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender. É um princípio de humildade e de acolhimento que define a Umbanda até hoje. Então, essa foi a origem. Mas como é que essa filosofia toda se organiza na prática? Para entender isso, a gente precisa olhar para a hierarquia espiritual da Umbanda para saber quem são os seres e as forças que compõem esse universo. No topo de tudo está Olorum, o Deus Criador, a fonte de tudo. Abaixo dele não temos outros deuses, mas sim os orixás. E aqui está o ponto crucial. Orixás não são espíritos de pessoas que viveram. Eles são as próprias forças da natureza. A justiça, os ventos, o mar, são manifestações diretas de Deus. E essas forças se organizam em torno de um conceito central, as 7 linhas. A Umbanda estrutura todos os seus trabalhos espirituais em 7 vibrações principais, e cada uma delas é regida por um orixá fundamental. O número 7 dá a base, a organização para todo o trabalho espiritual dentro de um terreiro. Lembra que a gente falou de sincretismo? Olha aí um exemplo perfeito. Para sobreviver à perseguição religiosa, os praticantes associaram seus orixás a santos católicos, e Iemanjá, a grande mãe dos mares, foi associada a Nossa Senhora dos Navegantes. Xangô, o orixá da justiça, a São Jerônimo. Não foi uma fusão, mas sim uma ponte cultural, uma estratégia inteligente para preservar a fé.
Abaixo dos orixás vêm os guias espirituais. São eles que se comunicam através dos médiuns. Mas o ponto-chave é que eles não são só fantasmas. Eles são arquétipos. Um espírito que se apresenta como um preto velho não foi necessariamente uma pessoa escravizada na sua última vida. Ele está usando esse arquétipo, essa roupagem fluídica, para manifestar as qualidades de sabedoria, de perdão. O mesmo vale para a força dos caboclos e a pureza das crianças. Certo. Então, como é que toda essa hierarquia espiritual funciona no dia a dia? No fim das contas, tudo se resume a dois conceitos que andam de mãos dadas: a caridade e a mediunidade. E voltamos ao início. A caridade é o objetivo final. Cada ritual, cada atendimento, cada palavra trocada com o mundo espiritual tem um único propósito: ajudar. Levar conforto, orientação, alívio para quem procura ajuda. Não importa qual seja a sua dor. A mediunidade é o canal por onde essa caridade é entregue. É a capacidade que permite que os guias espirituais se comuniquem com o nosso mundo. Na Umbanda, a mediunidade não é um dom especial para benefício próprio, não. É uma responsabilidade, uma ferramenta de trabalho para ser usada a serviço do outro. Existe uma ideia muito comum, quase de filme, de que o médium apaga, perde a consciência durante a incorporação. Mas a realidade é bem diferente. Algo em torno de 95% dos médiuns continuam conscientes. Eles são participantes ativos do processo, trabalham em sintonia com o espírito e não são só um veículo passivo. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que temos? Uma fé com uma identidade única e que, pela sua própria natureza, está sempre evoluindo. É muito mais do que só a soma das suas partes. Afinal, o que é a Umbanda? Às vezes, é mais fácil começar dizendo o que ela não é. Não é candomblé, que tem rituais e tradições próprios. Não é espiritismo, porque a Umbanda trabalha com orixás e com as forças da natureza. E não é cristianismo, apesar de abraçar sua ética. A Umbanda é simplesmente Umbanda, uma religião única desenvolvida pelo mundo espiritual com um propósito muito claro: trazer evolução e alívio através da caridade. Essa frase resume perfeitamente a experiência dentro de um terreiro. Uma sessão, uma gira, é muito mais que um ritual. É uma aula prática. É um exercício de deixar o ego de lado, de ouvir, de servir. Um lugar onde todo mundo, não importa de onde veio, tem algo para ensinar e aprender. E a gente termina com essa reflexão. A história da Umbanda é a história de como elementos tão diferentes, africanos, indígenas, europeus, podem não apenas coexistir, mas se fundir para criar algo novo e coerente. Num mundo que parece cada vez mais polarizado, a própria existência da Umbanda levanta uma questão importante, não é? O que podemos aprender com uma fé que nasceu da fusão?